Tudo bem? Meu nome é Giovanni Macedo, eu sou técnico em eletrônica e informática e estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês de manutenção. Desta vez nós vamos trabalhar com conserto de placa-mãe. O que é que nós vamos mostrar para vocês? Quais são os defeitos mais comuns que um técnico pode pegar numa placa-mãe e como ele pode consertar uma placa-mãe que eu vejo por aí, os técnicos têm muita dificuldade. Então a nossa intenção nesse vídeo é facilitar e fazer com que o técnico tenha conhecimento de como funciona na verdade uma placa-mãe para que ele possa fazer a manutenção das placas-mãe dos seus próprios clientes, ok? Então vamos lá. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a placa-mãe, coloca aqui por gentileza, uma placa-mãe Gigabyte, certo? Vou tirar esse cooler daqui. Uma placa-mãe Gigabyte, modelo da placa-mãe GA945GCM-S2C, certo? É uma placa-mãe da Gigabyte, uma placa-mãe boa, fabricação boa. Então, inicialmente, o que é que nós devemos conhecer de uma placa-mãe? Nós devemos conhecer basicamente a estrutura de uma placa-mãe, como é que ela funciona, como é que ela não funciona. Então vamos ter uma visão geral aqui de como é uma placa-mãe, certo? Então aqui nós temos uma placa-mãe. Vamos começar pelo processador. Toda placa-mãe, como todo técnico sabe, ele tem que trabalhar com um processador, que nesse caso aqui é um processador Intel, certo? É um processador da Intel. Sem ele a sua placa-mãe não vai funcionar. Então a primeira coisa a ser vista na verdade é justamente o processador, para que você tenha ideia de como é que funciona a sua placa-mãe, certo? Uma coisa que a gente pega muito, que dá muito problema nas placas-mães, são os conectores do processador com defeito, eles entortam. Eles entortam muito, então dá algum problemazinho que depois vocês vão ver aqui, vocês vão ver aqui que a gente vai ter que examinar esses conectores daqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu vi um pino, não sei se dá pra ver na câmera. Aqui tem um pino que está torto, ó. Certo? Eu vou ler assim de repente. Esse último pino daqui, ele entortou. Então vamos tentar desentortá-lo com cuidado, porque isso aqui é muito frágil. Aqui são uns filetezinhos de metal banhado a ouro. Ele é muito fininho, então a gente precisa ter algum cuidado, porque um pino desse encurto pode fazer com que sua placa-mãe ela se perca totalmente. Pronto, já desentortei o pino, você tem que fazer isso com muito cuidado, certo? Então, antes de você consertar uma placa-mãe, tire o processador, como eu tirei, e verifique essas pinagens aqui, que são esses pinos bem fininhos, dourados, vê se não tem um pino encurto com o outro. Não tem, pronto, tranquilo. O que é que você vai fazer? Você vai colocar o seu processador, certo? Bota o processador no lugar, tampa, prega ele, certo? E deixa aí para ele funcionar. Isso aqui é só uma visão geral. Então o que é que nós temos? Nós temos o processador, nós temos dois CIs que trabalham junto com o processador, que é o que fica debaixo desse dissipador de calor aqui, é o chipset ponto norte. Depois eu vou falar quais são as funções dele, e mais afastado o chipset ponto sul, certo? Esses dois processadores são fundamentais para o funcionamento da placa-mãe. Um deles com defeito, a sua placa-mãe vai deixar de funcionar alguma coisa. Por exemplo, o chipset ponto norte, ele controla o processador, ele controla a memória, certo? Então, se a memória não está funcionando, pode ser que seja ela, ou pode ser que o chipset ponto norte não esteja funcionando, entre outras coisas. Vamos lá. Outra coisa, toda placa-mãe tem várias fontes de alimentação para alimentar todo o circuito. O que eu costumo dizer que é muito importante numa placa-mãe é a fonte de alimentação que alimenta o processador, que é justamente quem vai controlar toda a sua placa-mãe. Então, como identificar? Dá para ver aqui? Coloca o zoom aqui. Ó, a fonte de alimentação do processador normalmente fica ao redor dela. Certo? Olha,
Então isso daqui é a fonte que eu vou identificar para vocês que alimenta o processador. Normalmente são mais de uma fonte com a mesma tensão para alimentar cada processador, que no caso é um só. Como saber quantas fontes tem para alimentar esse processador? É simples. Vocês vão ver que cada fonte ela tem um quadradozinho de plástico que na verdade é uma bobina. Então aqui, olha, eu tenho uma bobina, duas bobinas, três bobinas. Então quer dizer que eu tenho 3 fontes de alimentação. Agora você perguntaria, para que 3 fontes de alimentação? É porque esse processador, ele trabalha com alta frequência. Então se eu deixasse uma fonte só para alimentar esse processador que trabalha com alta frequência, provavelmente essa fonte iria queimar, porque ela iria esquentar muito e não iria conseguir atender a demanda de funcionamento do processador. Então eu tenho uma fonte que dá uma tensão de, eu vou dar um exemplo, 1,2 volts, é um exemplo, outra fonte que vai liberar uma tensão de 1,2 e outra fonte que vai liberar uma tensão também de 1,2. Então ele trabalha com várias fontes, no caso aqui são 3, para alimentar o processador com a mesma tensão, para que eles dividam essa carga de trabalho. É muito comum vocês pegarem numa placa-mãe, vocês ligarem o cabo de energia no seu PC e não ligar nada, está totalmente parado sua placa-mãe. Por quê? Muito provavelmente um desses transistores, uma dessas fontes, pode estar em curto. Segundo, o processador pode estar com defeito. Quando o processador está com defeito, a placa-mãe simplesmente não liga, certo? Então, veja se dá para ver aqui esses transistores aqui. Dá para ver? Aqui no zoom, esses transistorzinhos pequenos. Então, olha, o esquema de transistor de placa-mãe para alimentar o processador, ele funciona o seguinte. Nesse caso aqui, olha, um transistor de entrada e 2 de saída. Um transistor de entrada e 2 de saída. Um transistor de entrada e 2 de saída. Vamos ver o que seria isso. Os transistores que estão com dreno, para quem conhece um pouco de transistor do tipo FET, vou mostrar isso daqui, ó. Vocês têm essa barra de metal aqui, que é o dreno. Vocês têm o lado direito, que é o gate, e o lado esquerdo, que é o source. Então a gente deve sempre medir a tensão nos transistores MOSFET, que todos eles são transistores do tipo MOSFET, sempre no dreno. Então, quando o dreno está para fora da placa, é o transistor de entrada. Então, esse daqui está para fora, é o transistor de entrada, que nesse caso vai ser alimentado por uma tensão de 12 volts. As placas-mães mais antigas trabalham com fonte de 5 volts, certo? Como saber se esse transistor de entrada é alimentado com 12 ou 5 volts? É fácil. As placas-mães modernas, eles têm esse cabo que é preto e amarelo, como vocês estão vendo, sendo que o fio amarelo é onde entra 12 volts, o preto, como vocês sabem, é o terra. Então toda placa-mãe que tiver esse cabo com fio preto e amarelo, a gente já sabe que a alimentação dela é de 12 volts aos transistores de entrada. Então, coloquei aqui o cabo de 12 volts, o que é que vai acontecer? Os transistores de entrada, que são aqueles que o dreno está para fora, vai entrar 12 volts, que nós vamos medir já. E os transistores, os outros dois, que o dreno está para dentro, é o transistor de saída, ou seja, é no dreno desses dois transistores que vai alimentar o seu processador, certo? Então nós vamos ver aqui rapidinho, para que vocês entendam como é que funciona isso. Veja bem, eu vou colocar um cooler. Todo técnico sabe que o processador não pode trabalhar sem um cooler, porque senão ele vai esquentar muito e vai terminar estourando, vai queimar o processador. Quando estiver trabalhando, tome o cuidado de verificar na parte de baixo se não tem nenhum metal, para que não queime, não entre em curto. Vamos trabalhar com multímetro. Eu gosto muito de trabalhar com multímetro digital, certo? Vocês poderiam trabalhar com multímetro analógico sem problema. Ó, esse daqui é um multímetro analógico que também você pode medir tensão, certo? Tem a escala de DC, mas eu prefiro, para medir tensão, usar um multímetro digital, no caso aqui. Por quê? Porque ele vai dar o valor exato da tensão. Eu tenho uma dica para você do seguinte: como a gente precisa colocar o cabo preto no terra,
Então o que é que eu faço? Eu pego a própria fonte, vocês têm, todo técnico vai ter que ter aqui uma fonte ATX, certo? Você já conhece aqui uma fonte ATX. Em um dos cabos dele, você vai ver, todos eles têm 2 fios pretos, um vermelho e um amarelo. É só colocar o fio terra no conector preto. Pronto, já aterrei o cabo preto do meu multímetro. No multímetro eu vou colocar na escala DC, ou seja, corrente contínua, porque eu vou medir uma tensão contínua aqui no circuito. Então vocês vão ver agora como é que faz essa medição de tensão, para que vocês possam ver como medir, para ver se o processador realmente está sendo alimentado de forma correta. Eu vou botar aqui um calçozinho para que a placa fique invertida, dá para ver aqui, né? Aqui é que eu vou medir aqui dentro, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar a fonte ATX. Como eu vou fazer um trabalho rápido, não tem problema. Olha, já estou colocando o fio vermelho que está na escala de DC em um dos transistores de entrada, no dreno, como eu falei para vocês, ó. Aqui não vai ter nada. Quando eu ligar, porque toda a placa-mãe tem um pinozinho que tem um power on, certo? Certo, aqui, ó. Então vamos lá, eu vou ligar, vocês vão ver que deve chegar a 12 volts aí. Tá filmando? Ah, certo. Vamos lá. Mas já sai. Ó, vou ligar a placa. O cooler vai ligar, ó, 12 volts. Tá vendo? Então, tem um 12 volts na entrada. Agora eu vou ver 12 volts na saída, ó. 1,3 e 1,3, ó. Tá viram? Ó, vou tirar para não esquentar, porque o processador certamente ele fica quente e ainda não está muito não. Então, na verdade, uma dica, sempre que for ligar, coloque o cooler por cima para que ele não esquente. Mas foi um teste rápido, vamos fazer de novo para que vocês entendam. Esse teste, pessoal, é para saber se o processador está sendo alimentado. Então você vai fazer esse teste nas 3 fontes, olha, 1, 2, 3. Eu vou medir 12 volts na entrada e vou medir, nesse caso, 1,3 volts, no caso, nos 2 transistores de saída. Vamos lá de novo, ó. Botei no transistor de entrada aqui, vamos ligar, ó. Aí, 12 volts, agora no de saída, ó, 1,3, deixa eu estabilizar, aí 1,3, 1,3, certo? No outro, ó, 12 volts, 12 volts, não pode demorar muito não, senão ele pode queimar. Olha, 1,3, 1,3, 12 volts, na terceira fonte, 1,3 e 1,3, ó. Certo? Vou desligar para ele não esquentar muito. Não use esse teste, porque ele está quente aqui, é sem o cooler. Só mostrei para vocês verem. Então é importante perceber esta alimentação aqui, porque eu posso ter 12 volts aqui e aqui na saída eu posso ter uma tensão, por exemplo, se esse transistor de entrada, esse MOSFET estiver em curto, ele vai passar os 12 volts da entrada para os 12 volts aqui de saída, e se sair 12 volts aqui, o processador queima na hora. Então é importante, sempre que vocês forem testar uma placa-mãe, vocês tirarem o processador fora. Vocês fazem isso, olha, não liguem nunca a placa-mãe com defeito com o processador, vocês tirem ela. Agora dá pra ver, ó, primeiro, eu não sei se a fonte tá boa, eu não sei se tá em curto, então o que é que eu faço? Eu vou ligar inicialmente, vejam bem, eu vou ligar sem o processador, ó, ligo aqui, ele vai rodar, pronto. Agora aqui eu vou medir, olha, o transistor de entrada, 12 volts, o outro de entrada 12 volts e o outro de entrada 12 volts. Pronto, eu sei que tem 12 volts na entrada. Agora a sua preocupação, e na saída vai ter quantos volts? Algumas placas mães ele dá a tensão de 0 se não tiver processador. Aqui deu 1, olha, mas não é sempre não, olha. Então tá dando 1 na saída, 1 na saída, certo? Fica variando. Vamos lá. Isso porque tá sem processador, olha. 1. Aqui é toda a saída que eu estou testando, ó. Certo? 1 na saída e 1 na saída também. Como eu tenho 12 na entrada e tenho 1 volt na saída, quer dizer que essa minha fonte, teoricamente, ela tá boa. Se eu medisse aqui na saída e desse, por exemplo, olha,
12 volts, que eu não estou medindo na saída, quer dizer que essa fonte estava em curto. Então eu tenho que trocar os 3 transistores para poder corrigir o problema da fonte. Em outra aula a gente verifica isso. Mas vamos voltar para o defeito dessa placa-mãe, que o cliente reclamou. Ele disse que essa placa-mãe não estava com imagem. Esse é o processador dela, vou botar no lugar. Ele falou que ele não estava com imagem. Você ligava ela rodava o cooler, mas não dava imagem na frente. Deixa eu colocar na posição que ela estava anteriormente, certo? Ó, ela estava assim, ó. Beleza, eu vou ligar aqui. Lembro de novo, não ligue sem o cooler, só estou ligando para explicar a vocês. Ó, vamos testar a fonte. 12 volts de entrada. Aqui, ó, 0,8, 0,8. E ela tá esquentando demais, olha. O que é que quer dizer isso, pessoal? Olha, veja bem, ele está esquentando demais, até aí tudo bem. Mas a tensão já está muito baixa e vocês percebam que ele não bipou. Esse daqui é um alto-falantezinho que a gente pode chamar ele de buzzer. É muito importante vocês ligarem ele na placa para ver qual o sintoma que a placa-mãe está dando. Então, quando você coloca um processador, ela deve bipar, seja um bip ou 2. Olha, eu vou ligar, vamos ver se ela vai bipar. Ó. Ó. Vejam que ela não bipou. Quando ela não bipou, já é um sinal que ou a memória está ruim ou o processador está ruim, certo? Qual seria o teste? Vamos tirar a memória para ver se ela vai bipar. Se for a memória, ela bipa agora. Então, vou ligar. Vamos ver. Ó, continua não bipando. E atenção, ó. Nada e nada, ó. Então qual é a conclusão que eu chego dessa história daqui? Botei esse processador que é do cliente, ele não bipa, tirei a memória, continuou não bipando. Então pode ter certeza que o processador está em curto, ele está ruim. Vamos fazer o teste? Bora! Esse é o processador do cliente. Vamos colocar o nosso processador. Botar com cuidado para não estourar, ó. Prendeu direitinho. Vamos ver se ele vai bipar agora. Liga-se. Tá vendo? Ó, já bipou. Então, eu já tenho certeza, pessoal, que esse processador aqui, ó, tá ruim. Então, primeiro defeito da placa-mãe do cliente, o processador tá ruim, certo? Botei, ele bipou. Segundo defeito da placa-mãe do cliente. Eu vou botar agora o cooler para não esquentar ele, para não correr o risco de queimar, certo? Vou baixar agora. Ó. Você pode botar um cooler solto mesmo, é só para dissipar o calor. Bota ele na posição, segura um pouquinho, certo? Botei a memória também do cliente. Vamos ver qual o sintoma que vai dar agora. Ligo. Vamos lá. Ó. Veja que são vários bips repetidos e não tem imagem, porque a televisão está ligada aí, ó. Então outro sintoma, ligou, bipou, mas ficou com bips repetidos, provavelmente é a memória que está ruim. Vamos tirar a dúvida? Bora. Vamos tirar a dúvida, vamos tirar a memória do cliente e vamos colocar uma memória minha que é testada. Todo técnico tem que ter uma memória testada para não ficar na dúvida se é ou não a memória. Ó, botei a minha memória que está testada, coloquei o meu processador que está testado também e vou ligar. Olha a diferença agora. Pronto, ele só deu um bip e vai aparecer a imagem, vocês vão ver aí. Olha na televisão, deixa eu ligar ela. Cadê o controle? Ah, deixa eu colocar o cabo. Porque sem o cabo realmente não vai ter imagem não. Pronto. Vocês podem usar tanto o monitor como uma televisão dessas modernas, que ela tem a parte de PC. Pronto, olha aí. Vocês podem ver aí, olha, a placa-mãe já está com vídeo. Então essa placa-mãe especificamente, pode passar para cá. Então essa placa-mãe, pessoal, já está pronta.
Qual foi o defeito? Ela tinha dois defeitos que acontecem muito. Primeiro, o processador dela estava ruim. E depois a memória também estava ruim. Tem casos que você só troca ou o processador ou a memória, mas nesta placa-mãe em questão, as duas estavam com defeito. Primeiro, eu testei a fonte do processador para ver se tem 12 volts de entrada e 1,2 por aí na saída, e depois testei a memória. Botei o processador, botei a memória, ela entrou vídeo, então sua placa-mãe já está consertada. Nós temos um material aí que nós estamos terminando, algumas apostilhas técnicas, com o curso completo de placa-mãe, entendeu? Com imagens coloridas, impressa, encadernada. Em breve nós vamos colocar no próprio vídeo o nosso site, para que vocês possam entrar, para que quem tem interesse em nossas apostilhas, nossos cursos, vocês possam entrar em contato, porque a gente manda pelo correio, pelo Sedex, para que vocês possam estudar mais a fundo o curso. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar perguntas, entre na nossa página no YouTube, assine a nossa página, se cadastre e compartilhe também o nosso vídeo, porque eu tenho certeza que tem muitos colegas nossos aí que têm dificuldade. Então, se você compartilhar esse vídeo, se você assinar no nosso canal, você vai estar ajudando na divulgação dos nossos cursos, né? Em breve nós teremos mais treinamentos para vocês. Espero que vocês tenham gostado, possam nos indicar, e qualquer coisa vocês podem entrar em contato, até pelo próprio YouTube ou pelo site que eu vou colocar, que é o GEO, G-E-O, eletrônica e informática.com. Mas em breve nós estaremos colocando também esses dados aí no vídeo. Quero agradecer e até o próximo vídeo.